bem? Boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? Tô, tudo certo. E você? Também, tô te ouvindo. Acho que eu vou assim, sem o fonezinho, se precisar, tá aqui. Sim. Ah, bom. Você tá exatamente onde, Pamela? Qual cidade? Eu tô em São Lourenço, que é uma cidadezinha no sul de Minas. Faz Uhum. parte do Circuito das Águas. Eu conheço. Da, É da- relativamente perto de Campinas, né? daquela época que a gente ainda podia viajar. Nem me fala. Tá bom. Isso, Oi? que experiência maluca, né? No mínimo. É isso. Vamos esperar só mais um minutinho para Sim, para o Instagram avisar as pessoas que a gente já tá aqui. Elas vão entrando. maravilha. E você vai ter outra live, né? Mais tarde. Vou às 7h30 com uma empresa que trabalha com os florais de água. Achei super interessante. E a gente fez um super bate-papo só entre nós. E a gente falou, não, a gente tem que ir para uma live, né? Apesar de todas as questões das lives, Ah, vale a pena. sim. Bom, vamos começar? Daí as pessoas vão chegando. É 2h30, logo depois do almoço, né? Ainda tá todo mundo meio cansado. Bom, vamos lá. Então, bem-vindas e bem-vindos todo mundo. Aqui é o século 22. Estamos então no ano de 2120, já há 100 anos que a superfície da Terra ficou privada da beleza das danças de contato e improvisação, na quantidade em que elas aconteciam. Seguramente há pessoas que ainda estão dançando, né? Não é o meu caso, não sei se é o seu. Não, Não, não estou dançando. tá. Bom, eu sou a Marília Carneiro, eu sou pesquisadora, professora, bailarina, coreógrafa, dirijo a Mutina Aquela que Dança e convidei vocês para entrarem aqui hoje e verem e ouvirem as histórias da Pamela Ribeiro. A Pamela é mestre em artes cênicas, pesquisadora na área da dança, facilitadora de vivências e processos artísticos e terapêuticos, fotógrafa, coprodutora e idealizadora da rede Aquatic Movement, movimento aquático. Eu agradeço então a Pamela e a todo mundo que está aqui, que topou essa empreitada de entrar nesse ambiente virtual para matar a minha curiosidade sobre o que é este ambiente, o que é que está aqui. Então eu estava um pouco tentando encontrar alguma coisa que fizesse sentido para poder visitar esse novo espaço de convívio e interação que o século 22 nos colocou. Então, é sobre isso, né? Também a nossa entrada aqui. E as entrevistas é alguma coisa que fez sentido de ser feito. As entrevistas eu já faço desde o século XX, por causa mesmo do meu ofício de pesquisadora. É algo que eu gosto muito de fazer. Eu gosto muito de escutar as histórias das pessoas. Quem me conhece já me ouviu dizer que eu nem sei de quem é essa frase. Provavelmente ela é de alguém, mas ela já está comigo há tanto tempo que ela é minha. Que é que cada pessoa é um livro. E depois de cada entrevista eu fico então envolta, né, naquelas histórias. Eu acho muito interessante. E mais ou menos há uns 104 anos eu entendi que fazer as entrevistas diante de uma plateia, que normalmente eram as pessoas que me procuram como professora, enriquecia muito os nossos processos de ensino-aprendizagem, qualificava as nossas conversas, né? Então eu comecei a fazer elas abertas ao público, então eu fazia uma cena
de gravação de um programa de rádio, que eu chamava de Conversas com Dançarinos Experientes. E as pessoas podem fazer perguntas no último bloco. E a gente vai repetir, então, essa cena. E aí, aqui do lado dessa lacuna dos comentários, tem um quadradinho com uma interrogação, que é a caixinha de perguntas. E vocês todas que estão aqui com a gente hoje, nessa cena aqui dessa live, vão deixar aí perguntas boas para Pamela, tá? Uma coisa interessante dessa ferramenta de interatividade é que a ideia é que você não chegue com a pergunta pronta. É que a pergunta, ela emerja desse momento em que a gente vai estar escutando as coisas que a Pamela vai estar falando para a gente, tá? Então, no último bloco vai ter isso. A entrevista, ela passa voando e acaba de repente. Então, vai ser assim, porque é assim. Mesmo assim, é muito interessante. O objetivo principal da nossa presença aqui é escutar a Pamela. Muito obrigada. Então, você quer fazer uma palavra inicial? Bom, primeiro te agradecer por essa possibilidade de experimentar com você hoje, né? E dizer que eu estou animada aqui para a gente trocar ideia e adorei saber que vão ter perguntas. Muito obrigada. Sim, prazer. Também aproveitando para convidar todo mundo que está presente para fazer uma autogestão dos comentários, porque a ideia é que a gente não vai fazer muito uma interação em tempo real com os comentários por várias razões, e uma delas é que eu não enxergo muito bem, tá? Essas letrinhas. Então, façam aí uma autogestão, tipo, se alguém pergunta o que ela falou, respondam-se entre vocês, né? Façam isso. Se alguém fizer uma pergunta aí nos comentários, explica para a pessoa fazer na caixinha de perguntas. Então, sintam-se bem convidadas aí a autogerir aí os comentários. Vamos lá, Pamela. A primeira Vamos. coisa que eu gosto de fazer nessas entrevistas é de rememorar um pouco como a gente se conheceu, se encontrou pela primeira vez. Então, a primeira vez que eu me lembro de ter feito alguma comunicação com você foi em 2017, quando você se interessou pela minha primeira turma do meu curso extensivo de treinamento e pesquisa em contato e improvisação, a formação contato. Então, eu me lembro da gente ter trocado umas primeiras palavras naquele momento. E depois da gente ter se encontrado pessoalmente, alguns meses depois, em Montevidéu não, era Maldonado. em Maldonado, na escola de dança, exatamente por ocasião do Encila, o encontro de maestros de contato e improvisação da América Latina, o que quer que isso seja para você. Neste momento. E naquela época, a gente conversou bastante. Você estava vindo da edição do Transformando, acho que foi em 2018 que isso aconteceu. E você estava no meio do seu processo de pesquisa de mestrado, que agora você finalizou. E Sim. sim, e aí o convite é que a gente parta um pouco daí, né? Desse texto que você escreveu, que está disponível publicamente na internet, e quem quiser depois pode escrever para mim ou para a Pamela, que a gente manda o link para baixar a dissertação. E o título da dissertação é As Dimensões Táteis e Micropolíticas na Dança de Contato e Improvisação. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de te convidar, Pamela, é: quais foram as inquietações que estavam se acumulando em você e que te levam a esse tema, né? Que te levam a eleger esse como tema da sua pesquisa, as dimensões táteis e micropolíticas na dança de contato e improvisação. E eu gostaria então só de recuperar, para poder dar um contexto para as pessoas, uma pergunta, né, que você apresenta como a sua pergunta de
de pesquisa, que ela é uma pergunta muito boa, que é: as principais questões que guiaram a pesquisa foram: quais são os possíveis potenciais ao se experimentar diferentes aspectos da interação entre os corpos em contato e improvisação através do campo tátil, enfatizando uma conexão de união e comunhão? É possível flexibilizar barreiras sociais, culturais e desconstruir as experiências de interações cotidianas? Então, essa pergunta que guiou um pouco, né, o seu olhar. Sim. Bom, é muito importante para mim nesse momento retomar essa pergunta, desde que se instaurou esse século 22, né? Essa pergunta ela já era muito inquietante para mim, né? Vou falar mais sobre isso, e agora ela é quase uma pergunta desesperadora, no sentido de compreender que a dança ela já vinha no século passado enfrentando muitas questões, né? A gente já tinha que ter muita resistência, muita energia, muita disponibilidade, muita atuação, né, para estar inserido dentro de espaços, dentro das instituições. Eu, pelo menos como professora de rede pública, né, fazendo os estágios na licenciatura, eu enfrentei várias questões com um certo tipo de dança, e aí a gente já pode começar a contextualizar, né? Que é um certo tipo de dança, que é o contato e improvisação nesse caso específico que eu falo, que enfrentou aí na minha trajetória, né, várias dificuldades de aceitação, de espaço, né, dentro dos locais onde eu tive a oportunidade de trabalhar. E aí agora a gente está diante de um processo onde existe uma linha de corte socioeconômico quando eu falo, então, que eu vou criar um projeto online, né? Primeiro que tem uma incoerência no processo que é da experimentação, a gente experimenta o corpo, a gente experimenta a presença, e agora eu tenho como possibilidade esse aqui, esse experimento que é a tela e que a gente está vendo o que ele pode trazer como potência, né? Então, eu acho que já era complexo, né? Essa flexibilização que eu me pergunto na dissertação, depois eu vou descrevendo que ela é sempre contextualizada. Então, eu vou dizer de que dança, em que contexto, e eu posso também dizer até que nível isso realmente entra numa macro política, por exemplo, né? Ou na micro, que é indissociável, mas eu acredito que é possível ou foi possível. Por isso que eu digo que é um pouco desesperadora a pergunta agora, né? É possível flexibilizar? Eu acredito que sim. É possível você, em determinadas situações e contextos, conseguir aquele instante aonde você vê a possibilidade de uma transformação, né? Agora é quase foi possível e não é mais? Eu tenho me perguntado, né? Porque eu me vejo numa situação mais complexa ainda, no sentido de que a gente vive num país que é talvez um dos com a maior taxa de desigualdade, então eu tenho mais de 50% da população que não vai ter condição de ter esse espaço, essa tela, essa banda larga, né? Para a gente estar trocando agora. Então, o que eu quero dizer? Que já era um movimento de muita resistência trazer a dança para um contexto social, político e de transformação, né? Já era um grande desafio você trazer a informação e a experiência e o conhecimento de que a dança ela pode sim contribuir com o processo de formação de cidadania, por exemplo, né? Isso já era para mim um movimento de muita resistência. E agora eu te confesso que eu estou 80 dias, não, um pouquinho mais, uns 90 dias sem dançar, sem
estar na sala de aula, sem estar trocando, né, com dançarinos e alunos, e me perguntado muito, assim, da onde que a gente vai tirar experiências possíveis para seguir com essa informação, né? Para mim, na minha experiência de professora e dançarina, é possível. A gente acessa lugares subjetivos das pessoas e isso causa transformação, isso gera transformação, né? Lembrando, né, que tipo de dança, para quem, onde, como, sempre contextualizando. E agora eu não sei mais se isso é possível, ou se isso será possível nesse século 22, né? Uhum. Talvez seja o momento da gente entender como criar outra estratégia, que aquela estratégia anterior de você ir lá, conversar 1000 vezes com o secretário de cultura da cidade, com a diretora da escola, e fazer todo aquele movimento para você conseguir, de fato, colocar em prática algum projeto, agora é um pouco mais inviável ainda, né? O Uhum. que a gente vai fazer? Eu não tenho nenhuma resposta, sabe? Como que a gente vai poder continuar com esse processo, né, de flexibilização e de transformação que eu acreditava que era possível quando eu faço essa pergunta. Uhum. Sim, mas naquele momento, né, você está fazendo uma pergunta e envereda numa investigação que te leva a algumas respostas, Exato. né? Então, por exemplo, você está tratando especificamente da dimensão tátil. Sim. Explica um pouquinho mais disso, né? O que que você foi encontrando? Porque tem muito essa relação que você está pensando muito a dança e o que você chama de dispositivos da dança na vida cotidiana. E essa a vida cotidiana como uma micropolítica e depois se expandido para um contexto sociocultural, né? Macro, político. Como é que você, o que que você encontrou? É muito interessante, né? Pensar algo que às vezes é de um campo íntimo e privado, como essa dimensão tátil, e que você vai então tentando colocar em perspectiva até chegar a uma micro e macro política. O que que o tato tem a ver com isso, segundo aí a sua pesquisa? Eu trago uma expressão que é a pele como testemunha da experiência, né? Então, assim, o corpo ele pode ser visto como esse acúmulo das experiências, né? Então, o meu corpo, ele representa todas as experiências que eu tive, né? E a partir do momento que você começa a ter uma experiência com a dança contato, você vai evidenciar esse sentido, né? O tato, ele é uma radicalidade, inclusive, eu diria, dessa dança, né? Ela radicaliza nesse sentido de ser o ponto central para a gente trabalhar, né? Claro que a gente vai, inclusive, pensar em várias perspectivas do que é, né, o tato. Então, a gente pode dizer que o olho toca, né, que o nariz toca, o cheiro é uma espécie de toque, né? Mas então esse tato ele é uma premissa para a gente dançar, contato. E essa possibilidade de pensar na pele, nessa dimensão, como testemunha das experiências, né? Isso é o que foi me fascinando nas aulas. Inclusive eu trago um laboratório, né? Como parte prática para poder pensar durante 6 meses o quanto que todos os alunos eles traziam muito essa questão, né? Ai, porque eu fui tocado em determinadas partes do corpo que eu nem me dava conta. Eu lembro de um exemplo assim que pode parecer cotidiano, mas foi a única vez que eu escutei isso, né? Um aluno me falou que no meio da dança ele foi tocado na parte de trás dos joelhos. E que era um espaço do corpo dele que ele não se lembrava de ter recebido um toque na Uhum. vida, assim, né? E aí aquilo
ficou assim, bem como, eu acho que é, dentro desse universo, algo que eu quero focar, né? Por isso que eu trago a dimensão tátil. E o interessante também de desenrolar essa ideia de que a nossa pele, ela é a testemunha, a gente começa então a pensar esse dentro fora, que em alguma dimensão a gente pode dissolver essas fronteiras, né? Na experiência da dança, na percepção do corpo que dança e que se transforma em algum momento nesse outro, né? A gente pode falar de umas experiências até que eu trago o José Gil como uma espécie de simbiose que a dança promove. Então, essa dimensão tátil como uma porta mesmo para a gente pensar todas essas experiências possíveis, né? Na individualidade de cada aluno, na percepção de cada dançarino. Uhum. Certo. Bom, aí eu vou aqui fazer uma relação que você vai, né, me corrigir, mas então eu tenho a impressão que o seu trabalho também como produtora, né, de eventos tem a ver com um desejo de ampliar essa reverberação que a dimensão tátil pode ter, né, na micro e, portanto, na macropolítica. E eu entendo, de onde eu te acompanho, que o festival Transformando pela Prática, que você organiza muitos anos, né, lá na Gamboa, é algo importante, né, que você põe no mundo com parcerias para empreender esse projeto, né, de disseminar essa dimensão tátil aí dessa dança de contato e improvisação. E eu queria te perguntar o que que você acha importante de compartilhar com as pessoas sobre essa experiência de organizar o festival, né, no caso, Transformando pela Prática. Certo. O festival, ele é um festival que acontece desde 2009, né? Foi a primeira edição em Floripa. E depois a segunda edição dele foi em 2012, na Gamboa. E aí ali a gente seguiu bienalmente, né? 2014, 16, 18 e 2020. Foi a última edição agora em fevereiro. E foi a última edição. Não sei se você acompanhou, a gente trouxe essa experiência de fechar um grande ciclo, né? Foram um ciclo aí de 10 anos, é, trazendo uma grande quantidade de pessoas para dançar contato na Gamboa. Nosso festival sempre teve aí uma média de 100 dançarinos, né? E Uhum. eu até brinco que é um casamento do Brasil com a Argentina, porque a maioria dos participantes são argentinos, né? A gente pode dizer que 70% do Uau! festival são pessoas ali de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosário, né? Uhum. Então, são características para contextualizar, né, para quem está nos ouvindo, de que festival a gente está falando. E eu sinto que, como é um festival que a gente, desde o início, foi promovendo a ideia de autogestão, né, e de que a própria comunidade se organizasse, né, ele chegou num ponto onde esse ano a gente se questionou a necessidade de ter alguém que assina essa organização ou não, inclusive, né? Uhum. Porque a própria comunidade, ela foi conhecendo o espaço, repetindo a experiência e se apropriando dele, né? Na medida em que o festival começa dia 10 de fevereiro. 15 dias antes, a gente já tem 30, 40 pessoas que estão habitando aquele espaço e Só estão me diz dançando. uma pergunta. A comunidade que você diz é a comunidade que vai participar do festival ou a comunidade que vive no local onde o festival vai A, acontecer? a comunidade que vem participar, a comunidade de dançarinos que se encontram na Gamboa, né? Essa relação com a comunidade da Gamboa, ela foi se estendendo um pouco a cada ano, com a repetição do festival. A gente fez algumas ações na escola,
num salão paroquial, né? Então, eu sinto que a relação com a comunidade também acontece, mas eu estou falando da comunidade de dançarinos, né? Então, retomando essa ideia de repensar se precisa mesmo de alguém que assine essa organização, partindo do princípio que os dançarinos, né, eles já chegam, já se instalam, já sabem onde estão as coisas. Então, a gente começou a pensar mais num corpo que já repete a experiência. E esse grande corpo apresenta para quem é novo, quem está chegando, como é o funcionamento, e essa figura de organizador, de idealizador, ela pode ser dissolvida 10 anos depois, né? 10 Então, a anos. gente, claro, então a gente entendeu essa construção e a gente chamou para uma última edição, onde a gente assina como organizadoras e tem uma pré-produção, né? Liberando a sensação para mim, quando a gente terminou o festival, é tipo, gente, mas e aí, é a última edição mesmo? Vocês não vão fazer mais? Não, mas agora tá aqui, sabe? A gente não imaginava que a gente ia, né, e tudo ia se transformar, e agora a gente iria viver uma pandemia, então a gente não sabe mais o Mas, caminho disso. mas Mas justamente vai, chamava transformando, não era para isso? exato, a gente falou, olha, então virou borboleta, se transformou, e agora a comunidade pode fazer acontecer de novo, ou né, como isso vai acontecer. Então eu imagino que o Festival na Gamboa, ele vai seguir em alguma medida, mas com essa possibilidade de você ver um projeto que ganha uma dimensão própria e você pode soltar ele, né? Foi uma construção e o nome é muito coerente, né? Essa transformação por uma prática de a cada 2 anos, e o festival ele dura uma média de 10 a 15 dias, a gente já teve edições de 10, de 12, de 13, de 15 dias, então é um tempo interessante também, né? Não é um festival de um fim de semana. Sim. E eu sinto que as pessoas se apropriaram, assim, do espaço, da praia, e com certeza a gente vai ver aí no que isso se transformou, né? De fato, assim. Então, Sim. foi uma sensação bem emocionante finalizar agora em 2020 e deixar o seu projeto, né, voar, porque faz parte. Desde o início a gente pensava isso. Vai chegar um momento em que a gente não vai fazer nada, a gente vai vir dançar aqui. A coisa vai estar acontecendo, né? Acho que 10 anos foram uma escola muito interessante, assim. A gente aprendeu muitas coisas na repetição, de Sim. novo e mais uma vez. E o que você poderia dizer para alguém que está pensando em começar a organizar algo desse tipo, né? Um movimento para que o contato e improvisação possa se enraizar, né, num lugar para agregar pessoas em torno. Tem alguma coisa que a sua experiência pode deixar aí? Sim, acho que é válido eu trazer que em Ouro Preto, onde eu fiz a minha graduação e o meu mestrado, não, eu cheguei em 2010 e não existia, né, dançarinos de contato. Então você traz a palavra de enraizar, você falou? Uhum. E aí me veio esse período que eu fiquei enraizando o contato e improvisação em Ouro Preto. Então, acho que tem a ver tanto a experiência em Ouro Preto como o próprio festival que você traz, que são experiências radicalmente diferentes, mas que o meu objetivo interno era o mesmo, né? Era de trazer contato e muitas pessoas juntas para estar experimentando. O que eu poderia dizer é buscar muitas parcerias. Uma coisa que eu fiz em Ouro Preto foi promover muitas oficinas, levar várias pessoas que têm um público, têm alunos, né, nas suas cidades, mas que também têm disponibilidade de viajar e de fomentar uma prática, porque isso alimenta quem está com esse desejo, né? Então, cada vez que eu trazia alguém, fomentava uma oficina e mais pessoas ficavam conhecendo a prática, eu também alimentava a minha prática. Eu também podia
me alimentar e trazer essa energia para continuar movendo num lugar que ainda não tem, né? Então, eu vou começar alguma coisa, traga seus parceiros. Às vezes também é uma pessoa que você nem conhece, mas que você conhece o trabalho, né? Você sabe que ela é professora, que ela tem um trabalho, então vai até ela, pergunta. Para mim, a própria dança ela ensina isso, né? Quanto mais eu conseguir me relacionar e trazer interação de pessoas para esse lugar que eu estou querendo começar algo, talvez mais próspero vai ser esse projeto. Sim, Acho que é o que eu poderia dizer. ótimo. Pamela, tem uma coisa, né? Acompanhando um pouco aí também os seus movimentos pelas redes do contato. Em algum momento que eu acho que faz 102 anos, mais ou menos, você começa a fazer uma fricção, então, da sua dança com as práticas aquáticas. E a gente não falou sobre isso até hoje, mas dá para perceber que isso te atravessa transversalmente, né? Que muda um pouco o rumo mesmo, né? Que você estava dando aí para os seus fazeres. E que há uma relação forte entre essa prática aquática e toda a sua experiência acumulada e reflexões com a dança de contato e improvisação. Então, aproveitando aqui a sua presença, conta um pouco para a gente como que a sua pesquisa, então, se encontra com a água, o que é isso, como que isso se relaciona, né? Não é Watsu, só não é uma massagem, é dança aquática, isso ainda é um pouco novo e seria muito bom ouvir você. Sim. Ali em Maldonado, quando a gente teve essa oportunidade de nos encontrar, a gente conversou um pouco, né? E eu não sei se eu cheguei a abrir para você essa crise também, né? De estar trabalhando há muito tempo com algo, né? Como eu falei, desde 2010, fomentando o contato e vendo aquele passinho de formiga, que é natural, que a gente sabe que é por aí, mas passinhos de formiga, e de repente uma sensação interna de necessidade de alguma coisa a mais. Porque como eu tenho essa característica de querer trazer para macro, né? Então, assim, fui fazer contato improvisação no presídio de Ouro Preto, fui fazer contato improvisação com os garis, que foi incrível, eles tinham um espaço inacreditável para dançar, a Associação de Garis de Ouro Preto. Então, fui dançar contato improvisação com terceira idade, fui. E aí eu via que a técnica, ela tem, pelo menos dentro da perspectiva do que eu pude acessar, né, eu, assim, da minha formação em contato, quando eu ia transmitir, eu encontrava algumas dificuldades em relação ao peso mesmo, essa coisa da gravidade do corpo, né? Então, por exemplo, tinha uma aluna minha que era muito, muito magrinha e muito pequenininha, e ela tinha absolutamente medo de fazer qualquer exercício, né, e de ser machucada, assim como eu tive a experiência de dar aula para uma pessoa que pesava 120 quilos e também não conseguia se entregar de jeito nenhum. Por mais que determinadas técnicas a gente sabe que o peso ele é super relativo e a gente alcança sim essa possibilidade de troca, ainda assim existe massa, gravidade. E aí quando eu peço muito assim para a vida me mostrar algo que pudesse me me renovar nesse sentido e de superar essas dificuldades que eu estava tendo nas minhas aulas, eu encontro a água. E quando eu encontro a água, para mim é como encontrar uma solução para várias questões que na Terra eu não conseguia solucionar. Né? Quando você entra na água e você perde esse senso de gravidade, você vai para um mundo possível e que a princípio ele era impossível na Uhum. Terra. Né? Essa característica básica mesmo da gravidade é o que, quando eu chego na água, eu falo, é isso que eu precisava, encontrar um outro corpo, porque a água para mim ela é um outro corpo que vai me dar suporte
para trabalhar várias coisas que na Terra eu não estava conseguindo. E aí tem uma outra dimensão também, que é o próprio elemento e esse corpo que ele acessa, né, dentro de um nível neurológico e celular, que é só dentro da água que a gente acessa, né? E aí também encontro essa fusão de um trabalho artístico terapêutico que sempre permeou o meu caminho, né? Então eu tenho uma formação acadêmica e tenho também uma formação paralela com massagens, terapias como Reiki, meditação. Então, chegar na água para mim é chegar nessa fusão de várias coisas que eu estava buscando e pesquisando, né? Então, quando eu encontro a água e vejo essa fusão, eu mergulhei literalmente de cabeça. Então, eu fui assim para um curso sequencial do outro para me formar. Então, eu fiz o Atsu, fiz a Guahara, fiz um pouco do Healing Dance, né? Para essa aprofundação mesmo, né? Esse aprofundamento técnico somado com o trabalho na terra, viabilizasse esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora, né? Que são vivências, eu tenho chamado de vivências, aonde as pessoas mergulham literalmente dentro da água, mas dentro de si também, né? Esse mergulho interno. E aí a gente faz também várias interações entre os corpos, né? Mas com essa dimensão da água como suporte. E isso muda absolutamente tudo. Mas você chamaria isso de. Você chama isso de contato e improvisação na água ou são coisas separadas, diferentes, e as práticas da água depois vão tomar partido nas práticas de contato e improvisação e outras coisas na terra? Como é essa relação? Então, a gente fez algumas experiências. Uma experiência a gente chamou, né, para essa conexão, contato, improvisação e água. Então, a gente trouxe a experiência do contato para a água, né? Então, a gente já fez em uma vivência essa experiência específica, né? Então, a gente criou diversos exercícios para trabalhar o contato e improvisação na água. Mas também a gente já fez vivências e experiências aonde eu compartilho um pouco mais dessas outras técnicas que não são contato. Água rara, o ar. Não, exatamente. O que que são água rara, por exemplo? O Watson eu sei um pouquinho, mas talvez seja legal para as pessoas escutarem. Claro, a gente diz que o Watson é a técnica mãe dessa grande difusão que existe agora das técnicas terapêuticas na água, né? É claro que a água, como um elemento de terapia, ela é milenar, né? Os egípcios já usavam, enfim. Mas aí a gente parte desse momento ali, década de 60, Califórnia, né? Que o Harold cria essa técnica porque ele estudava Zen Shiatsu, né? Ele estava muito envolvido com essa técnica e ele era apaixonado pela água, então ele começa a fazer a fusão, né? Como que é levar o Zen Shiatsu para a água? Né? Uma curiosidade, ele primeiro colocou uma maca de massagem dentro da piscina. Né? E aí, imagina, aí vem uma água que tem um pouco mais de não sei quais são os minerais, mas pode flutuar a maca, né? Enfim, ele viu que, poxa, eu estou viajando, a própria água é o corpo que vai sustentar, né? Então, só trazendo a título de curiosidade, né? Como que quando a gente está experimentando as coisas, realmente passa por aí. E aí ele então entende que a própria água é esse sustento e cria toda uma técnica aonde a pessoa fica flutuando e o terapeuta segura no crânio e no sacro, né, para trazer esse alinhamento da coluna. E aí a gente tem todo um estudo também de crânio sacral que faz uma conexão direta com esse trabalho, né? E a pessoa fica flutuando, né? É um trabalho de flutuação. Então, essa é uma técnica mãe. Depois disso, muitas pessoas experimentaram com ele
E ele falava, né? Ele desencarnou recentemente, né? Ele falava que a cada esquina do mundo tinha que ter uma piscina com água tratada para a gente fazer o Atsu, né? Que era a grande revolução dessa descompressão das vértebras e dessa experiência de retorno. Ele falava muito isso, desse retorno a uma célula mãe, digamos assim, né? Essa inteligência que a gente experimenta porque a gente é gestado na água, né? Então ele falava muito desse retorno. E aí depois disso, né, muitas pessoas experimentando essa técnica começam então outros trabalhos numa ideia de evolução da técnica, né, sem perder essa essência. Aí a gente vai falar agora de água rara, que é uma outra técnica que eu me formei, que ela já é bem mais recente, ela é em 2011, 2012. O Alex, que sistematizou essa técnica, ele bebeu muito no Watsu, mas ele também vem de um universo da dança na Terra, né? Ele também constrói um corpo aí com a dança contemporânea, com o contato. E aí ele então cria uma fusão entre a técnica do Watsu com a possibilidade da gente mergulhar, da gente ir para baixo da água também. Ah, ok. Entendi Então, agora. a gente pode dizer assim, uma grande diferença entre o Watsu e a água rara. O Watsu é um trabalho de superfície. A água rara já é um trabalho de submersão, Entendi. né? Então, você começa a fazer as manobras que você aprendeu na superfície, agora embaixo da água, né? E aí, ainda num nível de... Quer falar alguma coisa? Não, não. Ainda no nível de evolução dessa técnica, né? A gente tem ali o nível 1, o nível 2, o nível 3, ele já é uma condução mútua, né? Algo que se aproxima muito também da dança contato. No Watson, a gente vai ter sempre uma pessoa que está dando o movimento e outra que está recebendo. Na Água Rara, a gente também já começa a caminhar para uma espécie de condução mútua dentro da água. Mas isso acontece sem querer ou de fato ele estava introduzindo no trabalho elementos da dança contato? Ele introduz claramente os elementos da dança, né? E inclusive dentro da formação, ele fala, né, o nível 1 e o nível 2 são destinados a quem quer trabalhar como terapeuta mesmo, assim. Porque o nível 1 e o nível 2 a gente vai aprender como você atende uma pessoa na água, como você possibilita para ela essa experiência. O nível 3 claramente, ele diz, o nível 3 já é para pessoas que se interessam em dançar na água, né? Um terapeuta, ele pode fazer os níveis, os três, claro, que é o meu caso, por exemplo, né? Eu me interesso tanto em atender alguém, como também a gente proporcionar uma vivência de dança. Mas é claramente na técnica que ele traz essa possibilidade, né? Agora a gente vai enveredar para o mundo da dança. Sim. A outra pergunta que eu fico com vontade de fazer é porque no Material for the Spine, né, o estudo do movimento do Steve Paxton, ele tem toda uma parte que é um treinamento aquático, né? Então, ele sugere que todo aquele material dos rolamentos que é feito na terra seja praticado também na água. E quando eu vi começarem a surgir esses movimentos de dança na água e essa relação com o contato, eu não ouvi ninguém fazer uma referência direta ao Material for the Spine. E isso me intriga, né? Isso me Uhum. intriga. Será que as pessoas desconhecem? Porque o material para coluna é muito desconhecido, né? De fato, ou mesmo algumas pessoas conhecem de orelhada, mas ter se debruçado sobre ele é um pouco raro, né? Ainda. E eu não sei, você sabe sobre isso, né? Eu não sabia sobre isso. Aliás, é um material que eu quero muito. Ele é um desses materiais que você sabe que você vai adorar, que você quer entrar em contato, mas está ali na nuvenzinha. Acho que uma vez eu até perguntei se você tinha para me passar, Sim, né? Eu não. Oi? é verdade, lembrei.
Tá super assim como, nossa, como que eu ainda não olhei para esse material, né? Então, no meu caso, é um desconhecimento de que ele fala sobre a gente praticar na água. Aliás, até me vibrou assim, agora eu quero mais ainda entrar em contato com esse material, justamente porque, na minha perspectiva, a velocidade que você encontra na água de um processo de ativação da consciência corporal ela é absoluta, assim. Não sei nem se absoluta seria a palavra. Ela é muito rápida, sabe? Às vezes, assim, numa aula, 10 aulas com uma pessoa, para a gente trazer um nível de uma consciência de mobilizar a coluna inteira, né? Sem estar fragmentando, não acontece. Uma hora na água, ela sai dali com esse clique, com essa consciência, sabe? Então, eu estou completamente apaixonada pelo trabalho na água por sentir esse corpo que chegou para me ajudar, sabe? Poxa, é isso. Olha, eu sempre tive esse corpo, é o elemento mais abundante no nosso planeta. E eu não me ligava no potencial de ter esse corpo me auxiliando no meu trabalho e no meu próprio processo de desenvolvimento da minha consciência, né, corporal. Então, eu acredito, assim, eu vou arriscar dizer que eu acho que é por falta de conhecimento do material Uhum. e essa falta da referência mesmo. Até é uma questão, né, que eu admiro muito o seu trabalho, porque eu vejo que dentro da perspectiva do contato e improvisação a nível Brasil, a gente tem tem poucas pessoas atuantes e que trazem essa referência do Steve, como você faz, por exemplo, né? Eu sinto que é realmente escasso esse tipo de processo, né? E eu acho ele extremamente válido, porque tá ali, é um material para a gente usar, né? Sim. Quando a gente virar o século de novo, vamos fazer um trabalho na água. Amo. Eu me treino, né? O treino do Steve na água há muitos anos. Muitos, muitos. Olha que interessante. Mas eu nunca tive a experiência de ensinar para alguém. Eu queria muito levar os alunos, mas curiosamente, né? O treino na água, ele ainda me parece mais elitista em termos socioeconômicos, porque ter acesso a uma piscina, e aí a piscina é com cloro, ela é com ozônio, tipo, enfim, tem várias complexidades, né, que estão em jogo. E o que eu costumo falar da obra, do material para coluna, é que é uma obra extremamente difícil de entrar. Então, é preciso ter uma chave de entrada mesmo, né? Então, quando eu conduzo, por exemplo, os estudos dirigidos, que é o que eu faço, eu ofereço essas chaves de leitura. Então, a gente tem... É muito fácil você... Muita gente pega a obra e parece uma coleção de vídeos, mas não sabe o que fazer com aquilo, né? Então, os estudos dirigidos, eles entram mesmo como uma chave de leitura. E eu fico muito intrigada mesmo, de que em algum lugar esse treinamento aquático do Paxson deve ter influenciado ainda essas relações aí da dança aquática com a água. Mas vamos fazer, eu super topo. E eu acho muito interessante você trazer essa pergunta, né? Fico já com vontade, assim, de perguntar para algumas pessoas, por exemplo, você vê o trabalho do Bruno Caverna? Sim. Ele é super do contato, criou o Play Fight e ele tem um trabalho na água super também engajado e tá aí. Será que ele conhece esse material do Steve? Eu fico com vontade de perguntar, sabe? Porque é um material muito rico, eu imagino. A gente tem que trazer à tona. Uhum. A Sim. gente tem não, mas eu gostaria de trazer à tona. Sim. Eu gosto também. Sabe que escutando você falar, eu falo que algumas coisas são como se a gente estivesse indo de escada e daí a gente pode pegar o elevador, né? E Isso. escutando você falar sobre a água, eu entendo isso sobre muita hora aula para construir uma informação qualificada e daí de repente, uma hora na água, essa informação vai estar disponível e a gente pode ir para o próximo assunto, né? Que tem outras. É,
Eu gosto da... Agora é muito interessante também a gente pensar que a água, ela vai envolver outras questões, né? Então também para isso acontecer dessa maneira que a gente realmente tem uma expansão, né, do conhecimento, vai depender muito da relação pessoal de cada pessoa aí com esse elemento, né? Então também é um trabalho mais complexo no sentido que você vai compreendendo que algumas pessoas elas abrem algumas portinhas aí psíquicas e emocionais só de entrar na água, né? Então é um trabalho também que a gente eu sinto que a gente já trabalha com cuidado, né? A gente É. tem essa perspectiva. Mas na água é como se você tivesse que ter um cuidado também dobrado. Da mesma maneira que ela tem essa velocidade, esse trabalho que abre uma chave, você também tem que ter a responsabilidade dobrada, o cuidado dobrado, sabe? É na mesma medida também. Porque você toca as pessoas aí muito profundamente. E eu concordo com você nessa relação de ser ainda mais elitizado, né? E aí isso é uma questão que me incomoda em determinados momentos. E aí eu queria compartilhar um anúncio positivo. Uhum. Existe um instituto, que é onde a gente desenvolveu, inclusive, nossa última vivência, que se chama Raio de Sol. Ele fica em Uhum. Carrancas, em Minas Gerais, e a pessoa construiu esse instituto, colocou uma piscina aquecida, fechada, um lugar muito bem estruturado, pensando em projetos sociais e voltados para comunidades, tanto de Carrancas como do entorno ali, né? E é um instituto que ele tem o interesse de fazer ações para ser sustentável, né? Então ele não é um instituto que está visando um lucro, como a maioria dos lugares que tem uma piscina quente, aquecida, né? A maioria dos lugares ou é voltado para o turismo, né? Uma piscina, ou de fato um lugar elitizado aí mais na área de spa, clínicas. Então, eu tô dando esse anúncio porque eu tô atrás de piscinas possíveis também, né? Então é mais um movimento aí da gente encontrar aonde é possível e como é possível. É bem mais complexo do que achar uma sala possível, né? Vamos, Mas, vamos fazer uma piscina. Eu, sabe, quando eu estava então, esse é procurando meu o sonho. espaço para o barracão para alugar para sede, eu tinha muito esse sonho de ter a piscina, assim, né? Mas é isso, é extremamente mais complexo. É bem mais complexo e assim, eu tenho estudado alguns projetos de aquecimento, porque aí além da água, a gente ainda quer água quente, que faz um trabalho de você desligar a mente muito mais fácil, né? Você na água fria você tem que lidar com muitas questões, é bem complexo. Então, quentinha, né? Então, além de ter a piscina, ainda tem que aquecer, ainda tem que fechar. Mas olha, é possível. Eu tenho estudado uns projetos bem interessantes. A maioria é dos russos, acho que é porque lá é Claro, muito frio, sim. né, de sistemas de aquecimento sustentáveis e vamos sonhando. Em Vamos. algum século a gente vai realizar. É, não, tem que ser já. Vamos chamar umas arquitetas que dançam para pensar isso. Deixa eu Vamos. falar, querida, é o seguinte, como eu te avisei, passa rápido e acaba de repente. Então a gente já está entrando nos nossos minutos finais e você recebeu uma pergunta que eu quero abrir para você. Posso? Claro. Então, deixa eu apertar aqui essa caixinha. Preparada? Sim. Então, a pele seria a terra continente que bordeia a baía das águas do corpo? As quedas seriam as marés? Gente, que poético. Bem, uma pergunta do Bruno Portes de Castro, que também está lá em Ouro Preto, né? Sim, Bruno, que bom. Olha, me vem muito a ressona para mim a queda como as marés, né?
porque a sensação que eu tenho é que quando a gente imerge numa dança aquática, só existe queda e só existe esse mar, né? Eu acho que essa poesia que o Bruno traz como pergunta ressona muito, assim. E me vem isso, é uma eterna queda passando por diversas ondas. Então é entrar dentro desse mar, assim. Agora, a primeira parte, a pele, a borda. Olha que pergunta, hein, Bruno? A pele seria a terra-continente que bordeia as baías das águas do corpo? Hum, é. A Outra pele, coisa. terra, tá, ele tá falando, né? Então, tem duas águas, né? As águas do corpo e essa outra água-corpo, né? Que você chamou. Esse outro corpo feito inteiramente de água. Na verdade, os dois, porque esse É, também é. a hora que ele me traz, eu falaria que a pele, ela é esse primeiro contato para você imergir nesse grande mar, que a queda é infinita. E eu tenho também essa percepção de que a gente perde a borda. Que a gente perde a borda. Que a gente perde a borda, né? Então, de repente, essa pele, que a princípio pode ser essa borda território, quando ela vai para a queda, que é o mar, ela perde completamente essa borda, assim, é uma fusão mesmo das águas. Acho que é o rio que encontra o mar, né? Essa água interna, a gente poderia trazer essa metáfora do rio e quando ela encontra o mar, ela é o mar, né? A gente se torna uma água só. Uhum. Inclusive, na live hoje de noite, a gente vai falar muito sobre a memória que a água carrega, né? E essas memórias que ela aciona no corpo. Então, de repente, eu sou esse mar, em queda infinita. Nossa, vertiginoso parece. Para quem gosta de Sim, vertigem, parece um parque de diversões. é bem vertiginoso. Ah, querida, é o seguinte, o Instagram está me avisando que vai acabar Não a dá nossa para acreditar. século 22. Então, primeiro eu quero convidar todas essas pessoas que estiveram aqui para, logo a seguir, eu vou postar um print. A minha outra máxima agora é que o print é a nova foto. Então, eu Sim. vou foto, para quem é fotógrafa, foi engraçado. Só comentar, uma aluna minha queria fazer um projeto de fotos e ela falou: de repente eu posso comparecer nos laboratórios digitais, que eu estou conduzindo laboratórios digitais, e fazer uns prints. Falei, pode vir, vem que a gente está fazendo tudo. E, bom, deixa isso para lá. Então, eu vou postar um print e eu quero convidar todo mundo para deixar um comentário sobre essa nossa experiência de escutar a Pamela aqui, que foi muito legal, para a gente criar um rastro. Não sabemos onde essas entrevistas vão nos levar, mas queremos criar um rastro para que depois a gente possa recuperar de onde vieram certas coisas. Então, fica aí. Maravilha. E, querida, uma última palavra, então, para a gente terminar aí a nossa tarde juntas. Bom, eu queria deixar a palavra coragem. Coragem, né? Essa conexão com o coração, para a gente seguir nesse propósito.